Meus amigos e minhas amigas, há quem acredite na recuperação da economia brasileira. Esse é o nosso desejo, né? Tudo que nós queremos é que a economia se recupere, que os empregos venham, que os salários aumentem, que a infraestrutura, né, chegue à maioria das pessoas, que se construa escolas, que se construa hospitais, que se construa ferrovias, né, estradas, portos, aeroportos, que se inclua as pessoas que estão fora, por exemplo, do mercado de trabalho, no mercado de trabalho bem remunerado, mas infelizmente essa não é uma realidade, né? Por exemplo, o mercado, ele, de acordo com a visão dos investidores estrangeiros, o mercado brasileiro não vai nem um pouco bem. Isso, quem disse, foi o Financial Times, que escreveu um artigo. Esse artigo foi traduzido pela Folha de São Paulo, publicado no dia 18 de dezembro deste ano, que diz o seguinte: o título do artigo é: investidores estrangeiros fogem de ações brasileiras, diz Financial Times. Aí você tem o subtítulo: saque de recursos bate recorde, apesar do bom desempenho do mercado. Os estrangeiros, deixa eu explicar, os estrangeiros, os investidores internacionais estão tirando dinheiro do Brasil. Eles não confiam em investir no nosso país. Eles não acreditam na nossa economia. Segundo o artigo do Financial Times, que é muito melhor fonte de informação do que a corrente de WhatsApp do tiozão. Vou ler uns trechos do artigo aqui. Os estrangeiros evitaram as ações brasileiras em ritmo recorde neste ano, em meio ao ceticismo persistente dos investidores globais quanto à recuperação econômica do país. Ainda assim, a bolsa subiu mais, com o índice de referência Ibovespa em alta de mais de 25%. Mas os persistentes saques, preste atenção nisso, hein? Os persistentes saques de contas estrangeiras mostram o quanto essa recuperação depende dos investidores locais. Recentemente, né, o site Infomoney informou que no Brasil nós temos apenas, né, apesar de ser um número alto, mas é muito pequeno em comparação ao conjunto da sociedade, nós temos apenas 1 milhão de investidores em bolsa de valores. Ou seja, se alguém está feliz aí com a valorização da bolsa, né, de acordo com o desempenho local, ou seja, com os investidores locais aplicando na Bovespa, coloque suas barbas de molho, pois apenas 1 milhão de pessoas se envolvem com isso num país de mais de 210 milhões de habitantes, né? Ou seja, a Bolsa de Valores é uma realidade distante da maioria esmagadora do povo brasileiro. E nós precisamos observar o setor produtivo do Brasil e ver se essa valorização da Bolsa se refletiu em aumento da produtividade. Bom, não se refletiu. Vou pegar mais um trecho aqui desse artigo, que diz o seguinte: os investidores estrangeiros estão procurando mais a realidade do que a retórica. Ou seja, eles querem resultados concretos. Tudo bem que a propaganda é importante, tudo bem que a retórica pode até ajudar em alguma coisa, mas a realidade, quando ela bate na porta, é ela que define o rumo das coisas. Ou seja, a realidade está dizendo que os investidores internacionais não confiam em investir no Brasil. É só isso. Essa é a verdade, de acordo com o artigo do Financial Times. Alto desemprego e baixa utilização de capacidades são sinais de um cenário de crescimento econômico fraco. Olha, não há recuperação do emprego no Brasil. Aliás, esse é um lado muito perverso dessa crise. As pessoas não encontram emprego. E o que está sobrando para a maioria da população é trabalho informal, de baixíssima remuneração,
que, por exemplo, tira das pessoas a possibilidade de consumir, uma vez que agora, até para comprar carne, está muito difícil mesmo. Quer dizer, um povo que está na informalidade é um povo que, por exemplo, não tem coragem de tomar dinheiro emprestado. Que, aliás, né, vamos ser bem realistas, a baixa dos juros, né, a baixa da taxa Selic ainda não se refletiu na baixa dos juros do crédito pessoal. Ou seja, tomar dinheiro emprestado no Brasil para a maioria das pessoas ainda é muito caro. Mas as pessoas que estão na informalidade não têm coragem de fazer nenhum investimento. Até porque, ao contrário do que muitas pessoas dizem, o brasileiro, principalmente os mais pobres, só gosta de fazer compromisso se puder pagar. Mas vamos lá, né? Apesar dos sinais de crescimento econômico retornarem após uma profunda recessão em 2015 e 2016, o desemprego está em cerca de 12% e a dívida das famílias aumenta. Ou seja, tem desemprego, tem muita dívida, mas não tem aumento de renda, não tem aumento de salários. Isso uma hora se transforma numa crise explosiva e pode fazer com que o Brasil experimente, né, na mesma proporção, porque agora você tem muitos protestos no Brasil, mas eles são isolados. Mas que o Brasil experimente o que o mundo está experimentando, que é uma explosão de protestos, né, em tudo quanto é canto do nosso país. Porque a situação da maioria das pessoas não é boa. E quando se fala, por exemplo, em desemprego de 12%, se exclui, por exemplo, os desalentados, que representam aí quase 5 milhões da força de trabalho brasileira. Sem contar nos 11 milhões de jovens que não estão estudando e nem trabalhando. Então, quando a gente pensar em recuperação da economia, não vamos pensar nos comentários do Carlos Alberto Sardenberg ou da Miriam Leitão, da Rede Globo. Vamos pensar na comunidade que nós vivemos. Se as pessoas que estão ao nosso redor estão ganhando dinheiro, se os salários delas estão aumentando, se elas estão consumindo e se a vida delas está melhorando. Ou seja, se a maioria do povo brasileiro não participa dessa suposta recuperação econômica, então as coisas estão mal, muito mal, porque você só recupera a economia de verdade quando a maioria do povo está participando dessa recuperação. E participar dessa recuperação não precisa de uma grande explicação de um grande economista. Basta simplesmente observar se a renda da pessoa aumentou, se as condições de vida melhorou, se o desempregado conseguiu um bom emprego e se as pessoas têm boas perspectivas no curto, no médio e no longo prazo. É isso. O resto é conversa fiada. O resto é conversa para boi dormir. Uma vez que o topo da pirâmide, ou seja, as pessoas mais ricas, estão vivendo maravilhosamente bem, mesmo nessa crise que está desempregando as pessoas, que está diminuindo o salário das pessoas e arrastando muita gente para a miséria. Né? Olha, aí aqui fala uma coisa muito importante também, que tem a ver com o meio ambiente. Já que o Brasil tem um ministro do meio ambiente que ele é contra preservar o meio ambiente, né? Ele é contra, ele acha que preservação do meio ambiente é bobagem, que tem que destruir tudo em nome de um suposto desenvolvimento. Só que isso vai custar caro para o Brasil, aliás já está custando. Né? Nesse mesmo artigo diz o seguinte, olha só. Alguns investidores também estão evitando o Brasil devido à preocupação com a governança do país sobre o meio ambiente. Sob o presidente Jair Bolsonaro, madeireiros e agricultores intensificaram a exploração econômica da floresta amazônica, fator que levou a Nordel Asset Management a desistir de investir no país, ou seja, essa política equivocada de, vamos dizer assim, facilitar a destruição do meio ambiente está tirando dinheiro do Brasil. Continuando. Lembrando que eu estou lendo apenas alguns trechos desse artigo. O artigo eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Investir dentro de métricas ambientais é um grande negócio. Temos um presidente que não consegue parar de falar em produzir o máximo que pudermos o mais rápido possível. Está completamente fora de sincronia. Ou seja, o cara tem uma mente tão atrasada, o presidente e a equipe dele, o ministro do meio ambiente,
que eles estão insistindo em algo que está tirando dinheiro do Brasil, que está tirando investimentos do Brasil. É claro que as consequências disso, bom, será que se evite uma recuperação econômica? Porque se dinheiro de fora não vem, num país tão promissor como é o Brasil, significa que algo está muito errado. E eles estão dando a dica, eles estão falando, olha, respeite o meio ambiente, que nós podemos voltar a investir aí. Mas o governo Bolsonaro e o seu ministro do meio ambiente insistem, né, numa política que está tirando investimentos do Brasil. Bom, eles estão a serviço de quem? Do povo brasileiro, que não é. Em janeiro, olha só, agora aqui eu vou falar sobre uma pesquisa da XP Investimentos com os investidores, né? Uma pesquisa regular da XP Investimentos com 81 gestores de fundos, economistas e consultores, a maioria deles de fora do Brasil, sugere que o apoio ao governo nos mercados diminuiu drasticamente. Em janeiro deste ano, 2019, 86% dos entrevistados classificaram o governo como bom ou excelente em janeiro, hein? E 1% ruim ou péssimo, ou seja, eles estavam com a bola toda perante o mercado. Em outubro, apenas 45% classificaram o governo como bom ou excelente e 10% o descreveram como ruim ou péssimo, ou seja, aumenta em alta velocidade da rejeição, isso apenas em um ano. E, bom, nós temos aí esse ano a projeção de um PIBinho, talvez aí 1%, mas tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas que diz que o Brasil só voltará a ter uma taxa de desemprego abaixo de 2 dígitos, ou seja, abaixo de 10%, em 10 anos, isso se o Brasil crescer 2,5% ao ano. Quer dizer, já estamos defasados aí nesse sentido. Sem contar também que tem um estudo do IPEC que diz que até 2023, 30 milhões de empregos vão desaparecer do país. Temos aí mais de 3 milhões de pessoas trabalhando para os aplicativos, recebendo uma renda baixíssima, sem nenhum tipo de segurança, sem nenhum tipo de amparo do Estado, né? Temos uma reforma da Previdência aí que tirou das pessoas a possibilidade de se aposentar, ou seja, estamos diante de um cenário que é bem catastrófico, bem caótico, lógico, que é muito ruim para a maioria do povo. É essa mesma maioria que hoje tem dificuldades para comprar carne. E pode acontecer, né, dessa maioria perder a paciência e agir de uma forma, vamos dizer assim, heterodoxa, ou seja, fora dos padrões. Já começou esses dias a população foi para cima da polícia militar em São Paulo, porque o Rapa estava lá, né, tirando dos camelôs a possibilidade de ganhar alguma coisa. Tivemos saques em caminhão de carne recentemente, né, carregado de carne. O que acontece? O sistema econômico, ele tem que incluir as pessoas, ele tem que combater desigualdades. O Arminio Fraga agora está falando isso. O Arminio Fraga é também um Chicago Boy, tipo o Paulo Guedes. Só que a visão dele parece que está mais avançada nesse sentido. O próprio Botafogo, lá, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também está falando em combater desigualdades. Por quê? Esses caras estão enxergando, né, a possibilidade de vir aí uma fúria popular. E esse artigo do Financial Times aí deve servir de alerta. Não vem dinheiro estrangeiro para o país, e os estrangeiros que têm dinheiro aqui estão tirando. Como é que nós vamos falar que a economia nessas circunstâncias está se recuperando? Não tem emprego, os investidores internacionais estão tirando dinheiro, e essa alta na Bolsa de Valores pode ser uma alta especulativa. Na hora que o pessoal que investiu, esses 1 milhão de investidores domésticos, começarem a resgatar, começarem a tirar esse dinheiro, nós podemos ter uma queda brusca na Bovespa. E aí vai se escancarar a crise e nós vamos saber que essa recuperação econômica é super frágil, muito frágil. Então, um grande desafio nosso, né, nós que estamos pelejando aí pelos caminhos da política, é lutar, né, lutar por um sistema econômico que inclua, que distribua renda, que combata desigualdades, né, e que não deixe o Brasil afundar numa crise absoluta. Até porque em 2008, todos nós nos lembramos, enquanto o mundo estava desempregando os trabalhadores,
as economias, né, em extrema crise, o então presidente Lula apostou no povo. Colocou dinheiro na mão do povo brasileiro, do povo pobre, que segundo Paulo Guedes, né, só gasta. O cara despreza tantas pessoas que ele fala que dinheiro na mão de pobre se transforma num produto. É porque ele é contra o setor produtivo, porque quando o dinheiro está na mão do pobre se transforma em outro produto, significa que a economia girou, que alguém produziu para vender para aquele pobre. Mas em 2000, por exemplo, em 2008, veio a crise de 2009 e um crescimento extraordinário do Brasil, porque apostou no povo. Então é hora de começar a discutir isso. A economia só será boa. A economia só será boa se o povo tiver condições de viver uma vida digna. Caso contrário, é tudo mentira, é tudo conversa fiada para manter muita grana nas mãos de poucos e a maioria na miséria extrema, na miséria absoluta. E isso é ruim para a humanidade, a população não aceita mais isso. E lógico, pode terminar numa grande revolta popular, né? E é preciso prestar atenção também em artigos como esse aí, né, do Financial Times, publicado pela Folha de São Paulo, que mostra, né, que a imprensa brasileira está equivocada quando fala em recuperação da economia. Como que uma economia está se recuperando com os estrangeiros tirando dinheiro daqui? Tá errado isso aí, né? Então vamos ser mais realistas e vamos espalhar a verdade, porque a partir da verdade é que se encontra caminhos para solucionar os verdadeiros problemas com verdadeiras e concretas ações. Eu quero pedir para você que chegou até aqui que, por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe este vídeo, né? Acesse a nossa página no Facebook, só você colocar lá a Voz do Cerrado. Vá também no Twitter, a Voz do Cerrado, no Instagram, a Voz do Cerrado, e não deixe de acessar o blog, onde todos os dias eu publico lá informações que são importantes para compreender a realidade do nosso Brasil e do nosso mundo. Eu sou o Flávio Rezende, esse é o canal A Voz do Cerrado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.